Agradecer, de conhecer aí o grupo. Estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo? Então tá bom. Como foi falado, meu nome é Silene, sou Silene Rodrigues. Eu tenho formação, eu sou coach também, né? Coach life, coach de vida. Trabalho já há um bom tempo na área de desenvolvimento humano, na área de palestras, na área de treinamentos corporativos, na área de trainer. E há 9 anos, agora em maio, né? Agora em maio faz 9 anos que eu me especializei, desde que eu comecei a atuar nessa área, e me especializei na área de experiência do cliente. Então, é uma área que em outros países já é uma cultura, né? O Customer Experience, ele, como é falado, ele já existe em outros países como uma cultura mesmo, alguns países que eu falo, países como Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil está caminhando, né? Mas ainda tem muito que ser feito, está caminhando ainda, até porque muitos ainda não sabem o que a gente quer dizer quando fala de experiência do cliente. Eu trabalho hoje ainda, além eu me divido, né? Faço aí as palestras, os treinamentos, encaixando, né, com os meus horários de trabalho, porque eu ainda trabalho numa empresa, sou do ramo da aviação, então eu tenho bastante experiência com a questão da insatisfação. Nós passamos um período bem complicado na época da pandemia, ainda estamos tentando sair, ainda está bem difícil, e nós trabalhamos aí com um dos clientes que mais foi prejudicado durante essa pandemia, além da empresa, né, do ramo, que foi um dos mais afetados, né, durante a pandemia. Todos os setores foram afetados, mas igual o ramo do turismo foi um baque, assim, muito, muito forte. A gente está... E um dos pilares, uma dos serviços que é feito é tentar recuperar essa satisfação do cliente, essa alegria, essa vontade de voar novamente. A gente ainda está lidando com medos. Então, qual que é o objetivo, né, qual que é o meu papel, qual que é a minha função, como que eu vejo isso? Qual que é a dor que eu resolvo, né? Ou ajudo, pelo menos, ou passo uma diretriz aí para que cada um faça na sua empresa, que é fazer uma conexão entre empresa, colaborador e o cliente. Quando a gente fala de colaborador, voltando um pouquinho, quando a gente fala de experiência do cliente, muitas pessoas confundem com atendimento. Então, as pessoas falam, você é especialista em atendimento do cliente. O atendimento, o que é a experiência do cliente? Que é o Customer Experience. Ele é a jornada do cliente num todo. Então, é desde o momento que o cliente... eu preciso de eu vi que alguém que é advogado. Eu preciso de um advogado. Então, esse é o primeiro ponto, doutor Newton, né? Ele quer um advogado. A jornada do cliente começou aí, na necessidade de ter um advogado. E aí ele vai começar, então, uma jornada, que é perguntando para amigo, perguntando para parente, e depois ele vai para a internet, até ele chegar no doutor Newton. Então, a primeira fase do cliente é quando ele precisa do trabalho, do serviço, produto ou marca. E daí, existe um leque, que se a gente for falar aqui, né, não dá tempo, mas seria várias etapas, até que ele contrata o doutor Newton resolve ou não o problema do cliente, e aí nós temos um pós-venda. Então, se vocês perceberem, o cliente, a jornada, a experiência do cliente é tudo. Então, quando você fala assim, atendimento, o atendimento, ele está dentro dessa jornada. Né? Dentro da jornada tem o atendimento. O doutor Newton, ele pode ser um excelente advogado, pode ser uma pessoa que resolve, mas se o cliente não gostar dele como pessoa, ele não vai, ou ele não vai ficar com o Dr. Newton, ou ele não vai recomendar, que é como a gente fala, mesmo que ele ganhe a causa. Aí é que está o negócio, olha, eu gostei, você ganhou, ganhei, mas você recomenda? Não.
E aí é que é o grande X da questão. É o que, que a gente pode fazer para que as empresas hoje, elas trabalham, muitos de vocês já devem ter visto, ou quando fez algum serviço, algum trabalho, já deve ter recebido uma pergunta assim, de 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso serviço para um amigo ou parente? Essa pesquisa, ela chama NPS, que é o Net Promote Score. Em outros países, como eu falei, né, ela surgiu fora, surgiu como a pergunta definitiva, né, a gente conhece, tem até um livro com esse nome, que é uma pesquisa de recomendação. Então, a maioria das empresas hoje trocou a pesquisa de satisfação pela pesquisa de recomendação. E por quê? É até meio óbvio, né? Quando ele pergunta, numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria para um parente ou amigo, o quanto você recomenda algo que você não gostou para um parente ou um amigo de vocês? É aí que a grande X da questão. Se você não indica para um parente ou um amigo, você vai indicar para um inimigo se você não gostou, né? Você vai falar que é ótimo e vai, eu indiquei lá para a pessoa. Então, hoje, a gente está vivendo um momento pós-pandemia. Esse momento pós-pandemia, até essa semana, eu postei um conteúdo, um artigo pequenininho no LinkedIn a respeito disso. As pessoas, assim, nós estamos vivendo uma era da tecnologia, da era digital. A prova disso é que nós estamos aqui falando de forma online, né? Isso facilitou a vida das pessoas, facilitou, abriu muitos leques, mas ao mesmo tempo que facilitou, também prejudicou em alguns pontos. Então, qual foi o conteúdo que eu postei? Será que num momento pós-pandemia, em que as pessoas ficaram 2 anos sem se falar, sem poder sair, sem poder se encontrar com a família, será que é válido ela entrar em contato com a sua empresa e ser atendida por um robô? É uma reflexão. Será que vale a pena você ainda ele ficar ali tentando? Eu tive, durante a pandemia, a gente teve que, todo mundo foi para a linha de frente na empresa, gerente, não ficou só os atendentes, porque a gente teve mais de 2 milhões de passageiros impactados, então todo mundo precisou ir para o atendimento, que é um diferencial na empresa, e todo mundo precisa entender isso, né? Quando precisa, todo mundo tem que ir, e aí foi gerente, supervisor, todo mundo foi atender o cliente na linha, no WhatsApp, onde precisava, e eu fui atender o WhatsApp. E nós estávamos numa fila de espera de 5 a 6 horas. Quer dizer, o cliente entrava para falar no WhatsApp, ele ficava, às vezes, de 5 a 6 horas. Não, claro que não é o normal, mas com essa quantidade de gente impactada, a gente não tinha muito o que fazer. Então, a gente precisava humanizar o máximo que a gente pudesse. Então, é que eu quero chegar, a humanização. E assim, quando o cliente entra em contato, a primeira mensagem que ele recebe realmente é de um robô. Olha, recebemos, aguarda aí que daqui a pouco um atendente vai falar com você. E aí, quando eu conseguia, às vezes, acessar algum cliente, eu via que tinha, assim, 20, 30 linhas da pessoa assim, alô, oi, alguém, eu quero falar com um humano, eu quero falar com um atendente, eu quero falar com alguém, eu não quero falar com máquina. E isso dava uma dor no coração, porque você percebia que a pessoa ela estava apavorada e ao mesmo tempo carente, né, de falar com alguém. Então, eu penso assim, será que vale a pena, né? Será que não vale a pena você tirar um pouquinho o robô ali de circulação e colocar uma pessoa realmente atendendo o cliente, né? Será que não vale repensar? Então, quando a gente fala de humanização, a gente está falando nesse sentido, de acolhimento, de acolhimento. Hoje, né, segundo uma pesquisa da Instituto Gartner, eles falaram que o cliente, ele ainda dentro dessa jornada, ele procura por
indicação, ele procura por... E ele ainda leva em consideração preço e qualidade na hora de escolher o produto. Mas na hora dele deixar de comprar aquele produto ou deixar de comprar aquela marca, ele vai levar em consideração a experiência que ele teve no processo. Então, assim, muitas vezes, é o que eu falei, às vezes o preço é ótimo, a atendente lá da lojinha de bolsa foi linda, maravilhosa, eu adorei, mas eu cheguei em casa, minha bolsa quebrou e quando eu voltei lá, eu tive um péssimo pós-venda, ninguém conseguiu trocar. Países de primeiro mundo, se você comprar uma bolsa, chegar na sua casa e se arrepender, você volta, devolve a bolsa e ninguém questiona o motivo. E aqui no Brasil, você às vezes está certo, né? Quebrou, e aí você não consegue resolver. Os problemas, eles surgem, né, quando você começa a perder para a concorrência. A concorrência está muito acirrada, você joga na internet para procurar um serviço, você acha vários. Eu não sei se vocês viram recentemente uma parceria que o McDonald's fez com a Nutella. E ele fez um outdoor onde ele colocou o símbolo do McDonald's, o M, embaixo um coração e embaixo Nutella, ou seja, McDonald's é uma Nutella. Aí o Burger King foi lá e colocou um do lado, com o símbolo do Burger King e um coração embaixo, ele escreveu raiz. Então, olha só, por quê? Porque ele fez aquela analogia, né? Nutella raiz, aí o Burger King foi lá e alfinetou o McDonald's. Os dois vendem, cada um tem seu público, os dois são maravilhosos, né? Gosto é gosto, mas isso aí mostra o quanto a concorrência está acirrada. Basta lançar um lanche de 2 lanches por 15, que o KFC lançou, o Subway lançou, o Burger King lançou, e todo mundo lançou 2 lanches por 15 reais. E muitas vezes, como todos, quem gosta de fast food, gosta de todos, né? Então, você vai ver qual que é. E aí você vai começar a analisar outros fatores, né? Então, assim, vivendo esse período, a gente precisa entender que o que é o cliente feliz, como a Gil Rodrigues falou. O cliente feliz, ele é aquele que traz lucro para a empresa, cliente feliz dá lucro. Existe a clientologia, existem institutos hoje do cliente feliz, e o cliente precisa estar satisfeito. E aí entra a questão, o que é na prática um cliente feliz? O que é na prática? Né? Descobriu que a experiência que ele teve durante toda essa jornada, desde a compra até o pós-venda, é o principal motivo de um cliente não voltar mais a comprar na sua empresa. É o principal motivo. E essa jornada que a gente chama de experiência, como eu falei, a gente não está falando só de atendimento, é uma parte, e não adianta nada ele dizer que teve um bom atendimento se num todo, né? E aí existem alguns pilares. Quando eu faço esse treinamento, essa palestra, a gente costuma fazer um briefing com o empresário para entender qual é o foco que ele quer dar, mas existe alguns pilares que são meio padrões, e eu tento passar para vocês em 25 minutos aí o que é possível. O primeiro pilar que eu montei durante essa minha trajetória lidando com o cliente foi sobre a individualidade de cada pessoa. Gente, advogado lida com pessoas. Quem trabalha com ramo automotivo lida com pessoas, não lida com carro. Quando eu falo, meu marido, ele é gestor automotivo, ele gere o carro. Ele vai lá, hoje ele ele tem 3 carros para lavar hoje de cliente. É o carro que ele está lavando? Não. Ele está lidando com pessoas. O trabalho que ele vai realizar ali naquela lavagem, por mais que ele chegue e pegue a chave do cliente, às vezes ele nem vê o cliente, às vezes o cliente deixa a chave com a empregada. Ele vai, limpa o carro. Ontem mesmo ele recebeu um feedback maravilhoso de uma cliente que mandou um retorno, você é maravilhoso, a cadeirinha da minha filha que eu achei que não ia sair, a sujeira saiu, o carro ficou lindo. Então, assim, na voz da cliente, você viu uma felicidade, por causa de um carro que ela entrou e estava limpo. Então, se você não souber lidar com pessoas, você não vai montar negócio nenhum.
É a frase que muitos falam, eu vou abrir o meu próprio negócio porque eu não quero mais trabalhar para ninguém. Então, você vai falir, porque se você não quer trabalhar para ninguém, quem é que vai comprar o seu produto? Quem é que vai te contratar? Ah, eu vou ser meu próprio patrão, não quero mais trabalhar para ninguém. Todo mundo aqui sabe que você tem vários patrões, né? Nós temos vários patrões. Os nossos clientes são nossos patrões, né? E cada um com sua individualidade. E por que que eu falo isso? Tem uma frase que fala, a minha empresa tem um atendimento padrão. Gente, esquece isso. Joga fora. Atendimento não é para ser padrão, atendimento é para ser personalizado. É atender, o ser humano ele é único. O que é bom para um é bom para outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Falei que trabalho na aviação, tivemos aí vários problemas, mas isso foi um pouquinho antes, né? Quando eu ainda estava mais na linha de frente do cliente mesmo. E teve um voo de uma senhora, de uma pessoa que ele foi cancelado. Aí eu fui lá, toda feliz da vida, eu vi que tinha uma disposição ali, um voo disponível para aquele trecho, num horário próximo do que a cliente tinha, e era um voo direto. E eu tinha percebido que o voo que ela tinha anteriormente era com conexão. Então, o que que eu, toda feliz da vida, fui lá e fiz? Eu marquei o voo dela para um voo direto. Falei, nossa, ela vai ficar muito feliz. Vou ligar para ela e vou dar boa notícia. Ela tinha comprado um voo com conexão, sofreu uma alteração, mas que eu consegui colocar ela, olha que bacana, no voo direto. Quando eu falei com ela, expliquei, senhora fulana, aqui é Silene, eu falo de tal lugar, e o voo da senhora, infelizmente, foi cancelado por questão de manutenção aí da malha aérea, mas olha, eu consegui um voo direto para a senhora. Ele vai sair no mesmo horário do voo que a senhora tinha, porém, ele vai chegar bem mais cedo. E aí ela falou assim, ah, moça, sabe o que que é? Eu sou idosa, eu moro sozinha, e meus filhos não têm muito tempo para ficar comigo, e eu gosto de voo com conexão. Porque eu gosto de descer nos aeroportos e ficar lá passeando, e batendo papo, e fazendo amizade, tal, 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 tal. Será que você não me consegue colocar de novo no voo com conexão? Então, o que que eu fiz? Na prática, eu fiz uma adivinhação. Como todo mundo gosta de voo direto, ela vai gostar também. Então, o que que eu percebi ali naquele momento? Foi a primeira lição. Trate o cliente como ele gostaria de ser tratado. Aquela frase, trate o outro como você gostaria de ser tratado, não. Trate como ele gostaria de ser tratado. E aí, eu falei, senhora, me desculpa, então. Então, assim, o que eu achei que era legal porque eu prefiro, para ela, por uma questão de vida dela, de opção dela, de necessidade dela, ela preferia de outra forma. Então, a gente tem que prestar atenção, prestar atenção no seu cliente, personalizar. Você vai ter cliente, acho que a Miriane falou de dentista, né? Você vai ter cliente que gosta de bater papo, e você vai ter cliente que não tem nem tempo, ele quer entrar, sentar, fazer o procedimento, tchau. E você vai ter cliente que vai chegar mais cedo e vai bater papo e vai sentar. Às vezes você vai ter até que fazer ele parar de falar para você não se mexer na boca dele, senão ele não para. E vai ter outros que não. O Joel falou que ele é assim, tem que mandar parar de falar. E às vezes tem o dia também. Tem dia que a gente não está a fim de conversar muito, né? Mas tem dia que a gente está. Então, você precisa aprender a fazer essa leitura do seu cliente como um todo e como ele está naquele dia. Eu fui uma vez na cabeleireira, e eu estava com uma enxaqueca terrível, terrível. E aí, quando eu entrei, eu falei para ela, olha, eu estou com uma enxaqueca terrível, mas eu precisava arrumar meu cabelo. Ela respeitou esse momento. Eu fiquei quieta o tempo inteiro, e todo o procedimento dela lavar, mexer no meu cabelo, que aquilo ali já ajudava também, ela respeitou o momento, né? E fez tudo que tinha que fazer. E aí, quando a gente está normal, então, assim, é importante fazer, né, do seu cliente. Um segundo pilar muito importante são informações assertivas.
informações assertivas, gente. Não tem nada, nada, nada que irrita mais o cliente do que informação errada. Olha, é terrível isso. Olha, eu liguei e falaram que eu podia embarcar com o pinguim na cabine. E aí aí ele chega lá com o pinguim, mas não pode. E aí você vai ouvir a ligação e realmente o atendente falou na ligação que podia. E aí, gente, é terrível, porque você não tem nem o que fazer pelo aquele cliente, porque existem coisas, você pode cancelar, você pode abrir mão de uma taxa, você pode dar um assento mais confortável de graça para ele sentar, mas regra da aviação você não pode mudar. Então, como que você faz? Nós tivemos um problema de uma família inteira, desculpa, gente, meu celular deu uma... Nós tivemos um problema de uma família inteira que teve problema com documentação para entrar num voo para Disney. Vocês sabem o que significa isso? É uma família fazendo planos, sonhos. Então, você não lida com passagem aérea, você lida com sonhos. E aí você tem que olhar para aquela família com criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, com o Mickey na mão, e falar que ele não vai embarcar, que aquele documento não embarca. Não adianta a gente pôr ele no avião. Quando chega lá nos Estados Unidos, eles não vão entrar no país. Então, assim, sempre vocês precisam entender que vocês estão lidando com pessoas e com sonhos das pessoas. Parece besteira, mas não é. Quando você cuida de um dente de uma pessoa, você está mexendo com a autoestima dela. Está mexendo com a autoestima. Se você cuida do cabelo, se você é um advogado, ela tem um problemão para resolver se ela não procurar um advogado. Né? E assim por diante. Então, toda empresa tem uma dor que ela tem que resolver. E informação assertiva, informação errada, precisa treinar a equipe para que todos estejam alinhados para passar a mesma informação. Se existe uma regra da empresa, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber dessa regra, tem que estar alinhado. Manter um canal de atendimento que se o seu funcionário tem pelo menos um setor da sua empresa, tem que saber as informações certas. Porque se o pessoal do aeroporto, por exemplo, tem dúvida de um procedimento, eles têm uma central onde eles vão ligar. Essa central não pode ter informação errada. Né? Porque dúvida acontece, né? Um outro pilar, que é um terceiro, esse eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou, e eu coloquei o nome como ping-pong com o cliente. O que é o ping-pong com o cliente? Você liga, qual é o seu nome? CPF, nananana. Aí que eu posso te ajudar? Aí você conta todo o problema, tudo para ele. Aí ele fala, só um minutinho, eu vou transferir a senhora para o setor responsável. Aí ela transfere você para o setor responsável. Quando outra pessoa atende, qual é o seu nome? CPF, você tem que falar tudo de novo, ali você já começa a ficar irritado. Entendo. Olha, não é comigo. Eu vou passar. Nossa, isso vai dando. Acho que começa a fervilhar dentro da gente, assim, né? Começa a borbulhar. Uma das coisas mais assertivas que o cliente pode ter, quanto mais rápido for a solução, quanto mais ele conseguir resolver o problema dele no primeiro contato com você, ou no máximo no segundo contato, maior é a chance dele ficar satisfeito. Então, assim, procurar ter um canal de atendimento. O Nubank, por exemplo, quando o cliente liga, mesmo que existe uma autonomia para o funcionário atender aquele cliente. Mesmo que naquele momento ele não tenha solução, ele fica responsável por finalizar, por ir até o final com aquele cliente. Então, ele consegue anotar o que o cliente precisa. Quando ele desliga, ele vai atrás do setor que resolve o problema do cliente, ele lida direto com o setor, e este mesmo atendente é que volta e liga novamente para o cliente e resolve, entendeu? Então, assim, é importante isso. Por maior que seja a sua empresa, dá para fazer. Dá autonomia para o atendente, que senão fica, como eu falei no início, com atendimento robô. É as regras, senhor. Eu não posso fazer nada pelo senhor. Mas aqui é assim mesmo. E às vezes o cara tem um script na frente dele ali, que ele fala... vou dar um exemplo de TV por assinatura.
A gente já sabe, né? Desliga o modem, tira da tomada, conta 30 segundos, bota de volta. Então, quando eu ligo, eu já falo, olha, já tirei do modem, já tirei da tomada, já desliguei, já reiniciei. Eu já falo tudo, porque a pessoa vai ler lá na frente uma listinha, e eu já falo, já fiz tudo isso. Eu já adianto o processo, porque senão ela vai mandar você fazer tudo isso, depois vai falar, ah, infelizmente, nós vamos ter que agendar uma visita técnica. Então, eu já ligo o dia e falo, eu preciso de uma visita técnica. Então, isso irrita muito o cliente, né? É claro que a gente tem um problema de monopólio, né? Então, às vezes, você não tem muita opção, né? Você tem que ficar com aquele lá mesmo, senão, mas dá para melhorar. E aí, existe um quarto pilar, que é assim, gente, o cliente, ele até perdoa que a empresa erra. O que ele não admite de jeito nenhum é que a empresa não resolva. Então, o quarto pilar é resolva. Resolva. Não interessa se o cliente está errado. Não interessa. Eu falo muito isso lá na empresa. O cliente chegou, ele sabia que ele tinha que chegar 1 hora antes para fazer o check-in, ele chegou 30 minutos, ele não vai embarcar, porque ele não cumpriu uma regra, mas resolve o problema dele. Ele já sabe que ele está errado, não precisa você ficar falando, né? Ele está nervoso, ele está alterado, e assim, o cliente ele usa muito, sabendo que ele está errado, né? Ele usa muita agressão, que é uma forma dele inibir a outra pessoa. Então, ele já chega gritando, ele já chega batendo no balcão, porque é uma forma de proteção. Eu vou me proteger se eu chegar berrando, eu estou errado, mas quem sabe se eu chegar berrando, ele resolve o meu problema e não cobra taxa, sei lá. Então, assim, resolva o problema do cliente. Um outro trabalho que a gente faz na empresa é o de reeducação do cliente. Então, assim, ele está errado. Então, você resolve da melhor maneira possível, como eu falei, existe a regra do negócio, a empresa não pode falir, porque você não pode ficar abrindo concessão de tudo, senão você vai à falência. Mas existe uma maneira de você fazer isso de uma forma mais suave, né? Então, o que dá para você isentar, o que dá para você fazer, você faz, que é pensando sempre no lucro da empresa, mas tenta reeducar o cliente. Olha, a gente hoje, sinto muito, imprevistos acontecem, a gente compreende, a gente vai fazer tal coisa, mas na próxima, faz um esforcinho para a senhora chegar no horário, tá? Porque a regra é essa, assim, 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 assado, tem que chegar assim, assim, assado. E muitas vezes a gente explica para o cliente por quê. É que o cliente, ele não compreende, no caso da aviação, ele não compreende o que tem por trás da mesa do check-in, todo o processo que uma mala faz para chegar até a aeronave. Então, para ele é simples chegar, ele acha que põe a mala ali, o atendente pega a mala e sai correndo e põe dentro do porão da aeronave. Não é assim. Tem que passar por raio-x, tem Polícia Federal que cisma com a mala e olha, tem todo um procedimento de segurança, tem que estar anotado no documento que está na mesa que vai lá para a mesa pro piloto. O piloto tem que saber quantos quilos tem no porão, se tem animal no porão, se tem esquife, que é caixão, né? Às vezes tem avião que está transplantando órgão para transplante, transportando órgãos para transplante, ele tem horário para sair. Então, assim, Então, se você explica isso para o cliente, ele entende, mas ele quer que resolva, que não pode a falta de informação, tá? Evitar o máximo possível cair nas redes sociais. Caiu nas redes sociais, gente, mesmo que a empresa não está errada, se caiu nas redes sociais, a tendência até a empresa provar que não foi um erro da empresa, ela já manchou o nome dela. Então, evitem o máximo possível que a sua empresa caia na boca das redes sociais. Hoje é o que é o mais fácil, né? Então, se o seu cliente, ele se sentir ouvido, se ele sentir que ele foi visto, se ele se sentir acolhido, ele vai ficar feliz e vai fidelizar com você. Ele vai falar, olha, eu tive um problema, assim, assim, assado, mas eu fui lá, entrei em contato, a empresa resolveu. Um outro pilar, o seu colaborador. O colaborador, ele é um cliente interno, né? Se o seu colaborador não estiver feliz, você vai ter problemas, porque ele vai trabalhar. Então, assim, como que está a rotatividade da sua empresa de funcionário? Se tiver muito alta, precisa rever.
Aí é uma outra palestra, um atendimento que a gente faz para compreender o que o cliente... Será que o valor da empresa está batendo com o valor do funcionário, do colaborador? Será que ele está concordando com o que está? Se o funcionário, se o colaborador, se não tiver alinhado com os valores da empresa, ele vai sair dali ou muitas vezes ele não vai tratar bem o cliente final. E aí você começa a ter perda de lucratividade. Então, assim, o seu colaborador compra o seu produto, o seu funcionário usa você como dentista dele? São perguntas, ele indica você, a pessoa que trabalha ali com você, no seu escritório, ele indica a família dela para passar com você? Então, assim, às vezes age, não porque quando eu contratei, ela já tinha a dentista dela de infância, tá, acontece. Mas num todo, a gente precisa analisar. A pessoa que limpa a sua casa lá, que é sua funcionária lá, que vai fazer faxina, quando alguém pergunta para ela se ela tem indicação de advogado, ela indica você. São coisas para a gente analisar, né? Para a gente analisar. O quanto o meu colaborador confia na minha empresa, o quanto o meu colaborador indica a minha empresa ou meu produto para meus amigos e parentes. É o seu cliente interno, presta atenção nele. Um pós-pandemia, perderam parente, perderam família, perderam mãe, perderam pai, perderam a família inteira. Eu tenho uma amiga que perdeu o pai, a mãe, a avó, avô, tio. A pessoa ficou com a casa vazia. Gente, essa pessoa não está bem. Então, antes de ficar cobrando produtividade dessa pessoa, lembra? É uma pessoa. Vê isso primeiro antes de cobrar que fez errado, que não cumpriu meta, né? Esquece meta. Vê primeiro o ser humano, tá? Tornar o seu cliente um aliado é um outro pilar. O seu cliente é o seu aliado. O seu cliente é a pessoa que, se ele falar, tá errado isso daqui, presta atenção. No nosso caso, a gente tem clientes que vão todo dia, toda hora. Esse cliente é um excelente aliado para dizer o que está errado lá na linha de frente, porque ele voa todo dia, toda hora. Às vezes ele sabe mais, porque tem funcionário que nunca voou. Eu tenho amigas tem 10 anos de empresa, mas nunca voou, não gosta. Então, ela entende, mesmo sendo funcionária, ela entende a teoria. Mas o cliente que está lá todo dia pegando ponte aérea, vai, volta, vai, volta, vai, volta, ele entende mais, ele sabe do problema lá na frente. Então, ouça o cliente. Não acha ruim ter reclamação. A reclamação do cliente é ponto positivo para você. Acho que travou, né, pessoal? Travou. Vamos aguardar um pouquinho aí a Silene. Falou de reclamação, meu amigo, congela tudo, entendeu? Alguém boicotou ela aí, tenho certeza. Alguém cortou ela, né? Deixa eu aproveitar esse parágrafo aí até ela voltar, né? Eu costumo dizer que o cliente que está reclamando de você, ele ainda quer você. Porque se ele não quisesse mais você, ele não reclamaria. Ele simplesmente iria embora. Então, quando ele está reclamando, é a última chance que você tem de manter ele como cliente, né? Eu assisti isso numa palestra, isso marcou muito, porque, vamos ser sinceros, né? Com raríssimas exceções, ninguém gosta que alguém fala mal do seu serviço. Ninguém gosta, porque você se sente ofendido, incomodado, você leva para o lado pessoal, né? Tenho aqui um irmão na sala que a gente já teve altas discussões aí, é um cara que eu amo, que é o Brito, não tenho vergonha de dizer, a gente já quebrou muito o pau. Por quê? Porque um dos dois levou para o lado pessoal. Não entendeu que a reclamação é alguém que está clamando por você duas vezes, né? Ele está falando, cara, tô querendo ficar contigo, tô querendo ficar contigo. Briga de casal, né, cara? Quando tá brigando é porque ama ainda. Isso, né? Quando tá brigando é porque quer. Então, eu assisti esse treinamento que eu fiz de vendas e foi algo que me marcou bastante, porque eu confesso para vocês que eu detestava cliente que reclamava. Eu tive videolocadora por muito tempo, o cliente reclamava, dava vontade de mandar ele buscar a locadora da outra esquina, entendeu?
Mas quando eu assisti esse treinamento, virou o jogo. Que aí, sempre que eu ouvia uma reclamação, eu falava, cara, o cara está querendo ficar comigo. Então, deixa eu pelo menos ouvir. É que nem a Silene falou para a gente, né? Nem sempre ele tem razão e nem sempre dá para a gente atender o cliente. Mas que a gente tem que ouvir, pelo menos respirar e ouvir, né? É extremamente importante. Vamos dar boas-vindas aqui para a galera que está chegando dos Estados Unidos. Só para avisar o time aí dos Estados Unidos, a gente inverteu a ordem, tá? A gente colocou a apresentação do Recomendo no começo, a palestra do Recomendo no começo, para que vocês tivessem um minuto de venda, tanto do grupo Inspire como do grupo Wonder, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, Carmen, Milton, Paulo, enfim. A gente está aqui com muito carinho para receber vocês. Esse time aqui de Campinas é tão maravilhoso quanto vocês. E eles já fizeram uma proposta para vocês, tá bom? Qual é a proposta? Quando vocês vierem para o Brasil, vocês podem ficar na casa deles. E quando eles forem para Boca Raton, em Miami, eles querem ficar na casa de vocês, entendeu? Então, já tem aí uma proposta bem feita. Então, se vocês que pegam um aviãozinho aí para vir para Azul, que é em Campinas, já tem alguém ali em Campinas para poder receber vocês, tá bom? Então, a gente só vai voltar aqui com a Silene que caiu, que é a nossa palestrante. Eu coloquei para gravar, tá bom, Carmen? Então, depois vou mandar no grupo para vocês aí, para vocês assistirem, porque a palestra, assim, foi bem bacana, né? Muito simples, mas, assim, anotei um monte de coisa. Silene, testa aí se você está de volta, Silene. Vamos ver se a Silene está ouvindo e vendo a gente. Oi, gente, caiu tudo aqui. Caiu Voltei, porque então... você falou, quando o cliente reclama, nós derrubamos você, entendeu? Nós derrubamos você. Para concluir, né, com a conclusão... Imagina, Silene, vai lá. eu falei do cliente, né? Do quando o cliente se torna seu aliado. E para concluir, gente, a gente tem que entender que essas experiências, elas geram conexões. E as conexões são muito mais do que negócio. Muito mais do que negócio. A gente tem que pensar sempre nisso. Quando as pessoas se conectam com a gente, é que elas fidelizam. Não, Pituca. Essa conexão. Lembrar que a empresa, como eu falei lá atrás, ela não vende produto, ela não vende serviço, ela vende solução para uma dor que o cliente tem. Você resolve a dor do cliente e ganha dinheiro no processo. Esse tem que ser o primeiro ponto. É isso que tem que ficar claro. E a minha frase, que tem lá no meu site, eu coloquei no chat depois, se vocês quiserem acessar, nunca foi sobre cliente, sempre foi sobre pessoas. Então, quando você colocar a pessoa na frente do cliente, né, seja interno ou externo, e aí não tem como ele não fidelizar com você. E existem vários casos aí de sucesso, como o Nubank, Cacau Show, Google, Mercado Livre, que tem toda essa bagagem, Disney, né, a mais famosa, sobre o encantamento com o cliente. Tá bom? E muito obrigada, desculpa ter caído aí, mas a gente tem um tempinho aí, caso alguém tenha alguma dúvida para conversar. Obrigada, viu? Obrigado. Sensacional. Vamos abrir aí para 3 perguntas? A gente está com o nosso tempo aí bem tranquilo, estamos no tempo certinho aí. Vamos começar com o Dr. Newton, depois o Joel, e aí quem levantar a terceira mãozinha digital aí é o terceiro a falar, tá bom? Vai lá, Dr. Newton. Eu queria perguntar para ela o que ela, se ela falou muito da relação do cliente com o caso prestador de serviço. Eu gostaria de perguntar para ela a opinião dela sobre dentro de grupos de network, se essa mesma regra vale. Você fala sobre indicação, de alguém indicar o outro dentro de um... Que você fala a questão de satisfação, tá? A palestra é sobre satisfação. Eu entendo que se você está dentro do grupo de network, você tem que também os membros do grupo estarem satisfeitos com você. Porque eu tenho o seguinte conceito, se você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor preço, você pode ter o melhor tudo. Se as pessoas do grupo de network não efetivamente, entre aspas, forem com a sua cara, você não vai receber referência, você não vai receber recomendação, você não vai receber nada. Então, eu queria que você fizesse uma correlação com o grupo de network. Sim, tem sim, porque é como eu falei, a gente trabalha sempre com pessoas.
né? Sempre a premissa tem que ser sempre essa, pessoas. Se eu estou num grupo de network e não estou recebendo indicação do meu trabalho ou da minha pessoa dentro desse grupo, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Eu preciso, será que sou eu? Será que eu não sou muito carismático? Ou, como eu falei também, Newton, às vezes é questão de opção, às vezes a pessoa já tem alguém, mas dentro do grupo, o ideal, né? Eu entendo que o grupo deve indicar o outro, que tem que ser entre vocês, porque é um grupo de negócio, de network e de amizade também. Então, será que não está faltando... a gente estava afastada aí por causa de pandemia, não estava, mas será que não é o caso? Eu volto lá na humanização. Será que não é o caso de juntar mais, de se ver mais, de tomar um café, sem a obrigatoriedade do negócio? Será que o grupo não está se reunindo só para fazer negócio? Será que não vale a pena? Olha, hoje nós vamos marcar quem é daqui de Jundiaí, quem está aqui perto, um almoço, e nesse almoço falar bobagem, não falar nada de negócio? Será que não está faltando esse entrosamento? Né? Porque a gente tem que estar sempre pensando nisso daí. Né? Será que, às vezes, não sou eu, às vezes é que a gente não está muito enturmado, isso vale para tudo. Dentro de condomínio, eu já fiz palestras em condomínio, que tinha muito atrito, era quebra-pau, era briga de polícia. Aí a gente vai perceber que o condomínio não tinha nada assim que aproximasse os moradores. Não tinha uma zumba, não tinha uma capoeira, não tinha uma festa da pizza, não tinha nada. Então, quando a pessoa que está acima de mim, no meu andar de cima, ela me conhece, eu vou ter um pouco mais de cuidado antes de reclamar do salto alto dela lá em cima. Tá me irritando, mas eu vou ter um pouquinho mais de tato, porque eu conheço a pessoa, ela é legal, ela é bacana, é minha amiga. Então, dentro do grupo do network, às vezes está faltando isso. Às vezes está um grupo só de networking mesmo. E como a gente está lidando com pessoas, né? A gente precisa, às vezes eu quero só tomar um café. Às vezes alguém aqui perdeu parente na pandemia. Às vezes a gente não está bem. E a gente quer só um acolhimento, um abraço. Então, quando a gente fala de cliente, tem uma outra frase que é: somos todos clientes, o tempo todo. Eu sou cliente aqui de vocês agora, mas vocês também são meus clientes. Entendeu? Eu posso indicar vocês e vocês me indicarem para fazer palestra monetizada lá na frente, até porque tem uma parceria, tem uma porcentagem que a gente passa para quem indica a gente fazer palestra. Então, assim, tem tudo um briefing aí para ser feito, uma análise, mas tem sim. Se você está num grupo de network e um não indica o outro, alguma coisa aí alguma coisa errada não está certo, né? Não sei se eu respondi a sua colocação. Respondeu sim, boa. Joel e Gil, faz as perguntas aí, os dois ao mesmo tempo, para a Silene responder aí. Uma resposta breve aí, Silene, para a gente só não... Ao mesmo tempo, Gil, vamos. Primeiro, parabéns, muito legal a palestra. Eu acho que você falou tudo. Marcas vendem para pessoas e pessoas compram de pessoas, né? Então, a satisfação é muito importante. Queria que você desse para a gente, se você tiver indicação de livros sobre o assunto. Tenho. O que eu li recentemente foi o da Disney mesmo, A Arte de Encantar os Clientes. Não acredito que não tenha modelo melhor sobre atendimento ou experiência, porque o que a Disney vendem é experiência mesmo, né? Então, Sim. relacionado à Disney, eu recomendo ler. Depois eu vou ver. Famoso, né? Isso. Depois eu vou ver se eu tenho algum outro para passar para vocês, indicação de filme, eu passo para o Alexandre, e aí o Alexandre retransmitir para vocês, tá bom? Legal, obrigado. E da próxima reunião, convido umas comissárias de bordo para participar, tá? É um Tinder. Tinder. Oi, Gil. Vai lá, Gil. Oi. A minha é sobre a pesquisa, acho que é NPS, né? Eu já fiz essa pesquisa na minha empresa e aí foi bem interessante porque eu tive, assim, a pesquisa ela foi muito real. Eu tive alguns clientes que saíram como neutro, detratores eu não tive nenhum, mas eu tive aqueles que de fato recomendavam
e na pesquisa saiu tudo certinho. Eu até comecei a estudar sobre o sucesso do cliente, tentei aplicar essa metodologia aqui, mas para mim foi muito desafiador por conta da cultura mesmo da empresa. Eu entendi que é um processo aí onde você tem que criar uma jornada do cliente, né? E aí a gente não tem assim tantas ferramentas para fazer esse acompanhamento, fica tudo muito manual. Você tem alguma ferramenta, algum sistema que possa indicar para a gente fazer esse acompanhamento de jornada? Como funciona isso nas grandes empresas ou aonde você trabalha? Na verdade é assim, ela falou, talvez quem não conhece, assim, a pesquisa de recomendação NPS, ela faz essa medição pelas notas. Então, de 0 a 5, de 0 a 6, o cliente que pontua é detrator, 7, 8 ele é neutro, 9, 10 é promotor. Promotor é aquele que vai promover, que vai indicar. O neutro, ele é muito perigoso, porque ele não está nem lá, nem cá. E o detrator é o pior que tem, é aquele que vai entrar na rede social e vai falar mal de você. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas a empresa ela precisa ter uma área específica para isso. Ela não pode, assim, eu sou diretora e eu vou fazer. Não, tem que criar uma área de experiência do cliente e essa área vai procurar ferramentas. Tem muitas ferramentas, são empresas específicas. Depois eu posso te passar também no PV, mas tem empresas específicas que as grandes empresas contratam para que elas façam essa medição. Então, a empresa vai fazer essa medição, ela vai transmitir a pesquisa, e aí dentro da sua empresa você vai ter um grupo que você vai contratar, e esse grupo é que vai fazer a gestão dessa área. Então, ela tem que ser, e a cultura, Gil, é bem difícil de implantar, viu? Mas precisa. A experiência do cliente, gente, é uma cultura que tem que ser impressa dentro do seu funcionário, do seu colaborador, da sua empresa. Ele tem que ver isso como prioridade. A empresa que eu trabalho vinculou a experiência do cliente, a nota do NPS, à nossa PPR, a nossa participação dos lucros. Ela vinculou. Para quê? Para que a pessoa tivesse, não, se o NPS da empresa estiver baixo, é um dos gatilhos para nossa participação dos lucros, tá? Então, foi uma forma. Nós tem empresas específicas, e aí eu te mando depois, tá bom? Mas tem ferramentas gigantes aí, empresas ótimas para fazer esse trabalho, tá?